Entrevista com o juiz de direito Luiz Umpierre de Melo Serra, juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro e coordenador do Núcleo dos Juízes Auxiliares da Corregedoria. Tema: Gestão e acompanhamento de desempenho. Vossa Excelência poderia nos contar qual a finalidade do Núcleo dos Juízes Auxiliares da Corregedoria Geral da Justiça? Bem, o núcleo, na realidade, ele funciona como se fosse um cartório. Ele faz o processamento de todos os processos administrativos que vão para os juízes auxiliares dentro da competência de cada um. O que nós temos? Cada juiz, e a cada um dos juízes indicados pelo corregedor tem uma atribuição. Tem o juiz que cuida do extrajudicial, tem o juiz que cuida do extrajudicial registro civil, tem o juiz que cuida da fiscalização judicial, tem o juiz que cuida de pessoal, tem o juiz que cuida não só do COPPD, que é o processo administrativo disciplinar de servidores, mas também o processo administrativo disciplinar dos magistrados. Basicamente essa é a função, e eu exerço a função de coordenador desse núcleo, além de cuidar da parte relacionada ao processo disciplinar e contra servidores e também contra magistrados. Essa é a minha atribuição aqui na Corregedoria. No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o uso do modelo de gestão teve início em 2003. Vossa Excelência poderia fazer uma retrospectiva das principais mudanças e avanços? Bom, a primeira e mais marcante mudança foi nós percebermos o tamanho que éramos, a demanda que recebíamos e o que nós precisávamos ter para dar conta dessa demanda. Vou lhe dar um exemplo. O tribunal ele tem uma estrutura e essa estrutura ela é imaginada em razão do crescimento natural das demandas ano a ano. Então, nós temos tido um crescimento em torno de 8% a 9% ao ano. Não aumenta 8% a 9% o número de juízes, não aumenta em 8% ou 9% o número de servidores, mas aumenta as nossas atribuições e nossas competências. A senhora falou em 2003, imagina em 2003 nós nem pensávamos na infância, juventude, em idoso, era vara de menores, era um juizado especial, estava começando com a Lei 9.099, era o cidadão ganhando o acesso à justiça, ampliando, com a defesa do consumidor ali na frente, acontecendo, que ficou adormecido de 91 até vir a Lei dos Juizados. Então esse momento foi o tribunal olhar para a demanda que estava lá retida, que estava vindo, e estruturar toda a organização de maneira que ele pudesse dar conta daquilo. Então, esse foi o primeiro avanço. O segundo avanço foi a gente passar a medir o desempenho. O que eu quero dizer com isso? Tal vara tem tantos processos, tem tantos servidores, tem tantos juízes, julgou tanto, fez tantas audiências. Então, começou a transformar a transparência dos números de desempenho em todos os quadrantes do Estado. A administração sabia a produtividade do juiz civil do Foro Central, mas sabia também daquele juiz único lá do interior, lá de Trajano de Moraes, lá de Santa Maria Madalena. Então, começou a se conhecer essa estrutura. O terceiro ponto, acho que marcante, foi o tribunal criar uma estrutura de controle de produtividade, de repetição de processo de trabalho. Os juízes começarem a lidar com indicadores de desempenho. Imagina, nós estudamos direito, nunca ouvimos falar na faculdade, no concurso, nunca se falou sobre tendência de indicadores de desempenho. O que é o desempenho? O que é desempenho? O que é indicador? O que é tendência? Nós começamos a lidar no nosso dia a dia com essas matérias que eram completamente distantes naquela época. Então, acho que esses três pilares fizeram com que o Poder Judiciário pudesse caminhar com maior transparência e prestando um melhor serviço ao cidadão. Recentemente, o Corregedor-Geral da Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Cláudio de Melo Tavares, destacou em artigo publicado na imprensa a alta produtividade dos juízes brasileiros. De que forma a gestão de desempenho tem auxiliado na boa produtividade do Tribunal Fluminense?
o desembargador Cláudio foi muito feliz com aquela matéria, porque aquela matéria traz a notícia de uma preocupação da instituição com aquele cidadão. A demanda, às vezes, muito mais simples, uma demanda de pequeno juizado especial, um pequeno valor. Antigamente se chamavam de pequenas causas, porque os valores eram realmente muito pequenos. A complexidade, simplificação de procedimentos, etc. Quando o desembargador Cláudio traz a notícia da melhoria do desempenho, ele também está fazendo um elogio aos servidores. Por quê? Os juízes só podem produzir aquele tanto de processos que chegam às suas respectivas conclusões. E o processo chegar na conclusão do magistrado, ele carece de uma estrutura cartorária que faça o processo andar sem nenhum vício, sem nenhuma nulidade, até o juiz, para que o juiz possa prolatar uma decisão. A abreviação desse tempo significa praticamente evitar um retrabalho. E isso que o desembargador Cláudio fez foi um grande elogio a todos que atuam dentro da estrutura do poder e uma promessa que ele fez logo que assumiu de cuidar do primeiro grau. Porque o primeiro grau é o primeiro embate do cidadão comum. Ele primeiro bate no juizado, ele primeiro bate no juízo de família, ele primeiro bate numa vara civil para ele ter o seu direito assegurado. Vossa Excelência poderia comentar sobre as taxas de produtividade do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro perante o número de ações? Bem, o tribunal recebe, salvo engano, algo em torno de 1 milhão de novas ações ano. Existem cerca de 12 ou 13 milhões de ações em andamento. A taxa de congestionamento do tribunal ela é calculada por uma fórmula aritmética trazida pelo CNJ lá desde a emenda 45. Muito bem. E essa taxa ela é calculada e determinadas metas são estabelecidas pelo CNJ. A primeira meta número 1 é julgar a mesma quantidade de processo, igual ou maior do que os processos distribuídos. O que essa meta significa? Cada magistrado, se receber 100 ações, tem que ter 100 sentenças. É claro que não são aquelas que entraram naquele ano, mas são as que já vêm vindo com processamento anterior. Então, é um ciclo, é uma roda que gira, é uma roda que caminha, anda. A meta 2 é julgar todos os processos até um determinado ano, ou seja, não ter processo mais antigo do que os 5 anos, quer dizer, em 5 anos, ter o processo terminado. Terminado que eu me refiro o processo passa pela fase de conhecimento, cumprindo a meta 1. E ele na meta 2 entrega o direito constituído nessa sentença e encerra o processo. Há uma pacificação social. Então, a primeira etapa é produzir uma sentença de conhecimento e a segunda etapa é entregar o conteúdo dessa sentença. Exemplo simples, na questão de família, é transportar aquele conflito para uma sentença e essa sentença depois haver a entrega. A partilha do patrimônio, há questões de posse e guarda, as questões relacionadas à pensão de alimento, ser todas elas resolvidas, toda ela entregue. Nas varas civis, nas varas criminais, a mesma coisa. Essa que é a ideia, essa que é o caminho que o tribunal tem traçado. E a Corregedoria, na gestão do desembargador Cláudio Melo Tavares, tem se empenhado muito nisso. O desembargador é um entusiasta do bom serviço, da boa prestação do serviço público. Ele nos impõe ir ao cidadão, ir ao destinatário do serviço, ouvir o destinatário e ouvir também o magistrado. Então, Sua Excelência inaugurou um ciclo onde, na parte da manhã, ele visita determinada região, ouve os advogados. Logo a seguir do almoço, ele faz um encontro com os juízes daquela região e ouve os magistrados e reporta quais são as dificuldades que os advogados estão encontrando. Então, essa interação que o desembargador Cláudio Melo Tavares trouxe para a Corregedoria é uma inovação e é uma forma de se aferir o bom desempenho. Acho que o grande êxito dessa postura do nosso corregedor é que nós conseguimos a redução do acervo.
o Tribunal de Justiça brilhou entre os tribunais nacionais por seu desempenho. Melhor desempenho com a mesma, apesar da crise econômica e financeira do Estado. Vossa Excelência poderia nos contar um pouco sobre a sua carreira no Judiciário e se tem alguma mensagem para aqueles que pretendem abraçar, né, a magistratura? Bem, eu entrei por concurso em 1996, no mês de setembro. Era o momento das eleições e nós, os juízes aprovados nesse concurso, tomamos posse e imediatamente fomos colocados nas comarcas do interior, porque todos os juízes estavam envolvidos nas eleições. Eram eleições municipais, então. Então eu entrei na magistratura, tomei posse às 11 horas da manhã e às 1h30 da tarde eu me apresentei na comarca de Magé, onde eu respondia pelas 3 varas cíveis, pela vara de família e pela vara criminal, e por um juizado com 2 postos de atendimento. Não existia naquela época a comarca de Guapimirim, nem existia o Foro Regional de Vila Inhomirim, foi o primeiro foro regional fora da capital. Fiquei na comarca até mais ou menos 2001. 2001 eu promovi, fui para Entrança Especial e assumi a vara civil de Volta Redonda, uma outra experiência. E depois eu vim por remoção para a vara civil da capital. Nesse meio tempo me interessei muito nesse ano 2004, 2005, eu me interessava muito por acompanhamento de desempenho, produtividade, mecanismos de controle, gestão de serventia judicial, comecei a me dedicar a isso e fui levando esse assunto, e esse assunto era muito próprio, porque era um assunto que estava começando. A senhora imaginar, quando eu comecei, os primeiros computadores da minha serventia eram os meus antigos computadores que eu doei ao tribunal. Nunca eram minha filha hoje diz que eram X-trecos, né? Eram tão antigos que monitores de fósforo verde, um negócio que era... Né? Isso foi na época, a vara tem 2 computadores. Hoje o Tribunal de Justiça, sei lá quantos milhões de computadores. Estou exagerando o número, evidente, mas hoje todos os servidores têm um terminal, são ligados em rede. Naquela época não existia isso. Tinha fichinha de controle, o processo era tombado num livro, aquilo era um negócio mais arcaico. Graças a Deus, a evolução trouxe mecanismos de controle, o processo eletrônico hoje é uma realidade. Hoje eu sou um grande entusiasta do home office, porque eu acho que a gente melhora a produtividade e a qualidade do trabalho, dando ao servidor uma condição dele trabalhar ou em casa ou próximo da casa dele. Nós temos 2 modalidades, então a senhora imagina quantas pessoas, um quadro de aproximadamente 15 mil servidores, quantas pessoas não têm que acompanhar um parente doente, um pai, um filho, né? E o tribunal perdia essa força de trabalho. A crise mostrou que o tribunal está perdendo cada vez mais funcionários e servidores, e gente qualificada, porque está indo para outras carreiras, até para outros tribunais. E a gente tem conseguido, nesse meio tempo, desde meu ingresso na magistratura, a gente começa a perceber que o trabalho tem se influído muito melhor. As pessoas têm... Hoje, a senhora faz uma pesquisa num banco de dados do Tribunal de Justiça com a maior facilidade. Em 96, isso era inexistente. O tribunal tinha processamento eletrônico no 2º grau, o 1º grau não tinha nada. Era tudo na caneta, máquina de escrever, era um negócio, despacho na mão no processo, pilhas de processo, aquele poeirão danado e tal. Isso mudou. Hoje a minha vara não tem nenhum processo físico. Hoje eu sou titular da 50ª Vara Civil e não tem nenhum processo físico. Hoje você olha assim, parece que os servidores nada tem a fazer, ficam na frente do computador trabalhando. Não tem ninguém no balcão buscando informação, porque a informação está disponível. A transparência do processo é hoje uma ferramenta de nossa proteção.
Quer dizer, qualquer um, parte, advogado, estagiário, quem for, tem acesso ao processo, basta ter o número do processo, vai lá, acessa. Se não tiver pesquisa, o banco de dados do tribunal é apto a dar essa informação. Então eu acho que nós andamos, apesar de tudo, nesses 22 anos, nós andamos. Quer dizer, 22 eu completo em setembro, daqui a alguns meses. Mas nesses 22 anos a justiça carioca caminhou muito, caminhou da época que eu entrei para hoje. Hoje não se concebe mais um cartório que não tenha índice de produtividade. Hoje nós temos tendência decrescente de acervo em praticamente todas as serventias. Tem algumas exceções, mas essas exceções têm que... Hoje é possível ser tratado. Hoje nós temos uma metodologia de trabalho, que são as rotinas administrativas, que são estudadas, que são desenhadas. Naquela época isso era ficção, era coisa de... Como assim? Não... Então eu acho que eu me identifico com a profissão, acho que nesse tempo todo eu me sinto mais juiz do que era quando entrei. Acho que essa experiência, essa bagagem que a gente é um incentivo para a gente levar para a turma mais nova, para a turma que está entrando agora, para essa meninada. Esse último concurso agora tem uma meninada entre 25 e 33 anos, acho que são todos. Tem uma exceção que um é um pouquinho mais velho do que... Então eu acho que esse sangue novo faz bem. Acho que o Rio de Janeiro está muito bem, apesar de todas as dificuldades. Acho que a magistratura é uma carreira dentro daquelas carreiras do direito, que é uma carreira que tem que ser refletida. É uma carreira muito dura, é uma carreira solitária, mas é uma carreira muito gratificante. Quem quiser vir para a magistratura, acho que vem bem. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, eu agradecer pela atenção, pelas perguntas muito oportunas e muito pertinentes. E acho que estamos aí, temos que inventar. Eu digo para o meu pessoal, ouse, temos que criar coisas novas. E acho que o judiciário vai ter que se superar nesse aspecto. O processo eletrônico é um caminho, temos agora os sistemas de mediação, de conciliação entre pessoas, e a gente tem que desenvolver isso. Temos que cuidar mais dos nossos semelhantes. E aí vem as varas de infância e idoso, aí tem... que realmente é um campo, não diria novo, mas é um campo que carece uma atenção especial, especialmente os idosos, e hoje carece de um cuidado do Estado muito importante. E aí a Central de Tutoria precisa de uma atenção muito especial, e não cuidar mais de processos, mas cuidar de vidas. Então ali não é um processo número tal da interdição do seu fulano ou da dona Beltrana, mas é ali uma vida que o tribunal vai ter que montar uma estrutura, pensar uma estrutura para dar conta. Eu acho que esse é um grande incentivo, é o desafio do dia a dia. Muito obrigada. O IMB agradece. Muito bem.